Chum Kids, tá tudo bem? Tô com saudades. Da próxima vez, quando passar o vírus, eu vou dar um abração em vocês. Que gostoso! Vamos cantar junto aquela música animada, Enzo, que ela diz assim: eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Você canta comigo? Sim. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu amo e adoro porque tem um fado. Eu amo e adoro porque tem um fado. Agora que já deu pra vocês relembrarem essa música, vamos cantar de novo, Enzo? Canta junto com a gente, levanta, dança aí na sua casa. Vamos cantar junto. Enzo. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tem triunfado. Eu amo e adoro porque tem triunfado. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Um beijo, pessoal. Uma delícia cantar com vocês. Tchau. Oi! Oi, tudo bem? Quem é que tá aí? Eu acho que você ainda não me conhece, né? O meu nome é Priscila e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu tô terminando o meu treino que, nossa, foi uma loucura. Eu tô muito cansada. Mas, por que eu tô com essa roupa assim? De academia, por que tem esse pezinho aqui? Esse mês, a gente, aqui no Camp Kids, da comunidade Campolim, a gente vai treinar a corrida de 5K. Isso mesmo, você vai fazer parte disso. Mas como assim? O que é esse 5K? É uma corrida de 5 quilômetros. Não se preocupem, fica tranquilo. Se correr, não for a sua praia. A gente, na verdade, nem vai tão longe assim. Mas a gente vai treinar e vai ser super divertido. Mas você pode me falar, mas Priscila, eu nem gosto de correr. Eu gosto mais é de ficar em casa ali no videogame, no computador. Tudo bem. A gente tá junto, a gente vai treinar e vai ser super legal. A gente vai ter um tempo muito gostoso juntos. Aí também você pode falar assim, mas treinar? Pra que treinar? Vamos já correr logo esse 5K. Pode até ser que você consiga correr, mas pode ser que você termine essa corrida bem machucado quando a gente não treina. E também, às vezes, sem treinar, a gente pode nem conseguir chegar na linha de chegada. Ia ser muito chato, a gente ia ficar triste, não ia? Então, por conta disso, a gente vai ter um treinamento super legal, a gente vai ficar saudável e a gente vai ganhar junto agilidade, resistência e flexibilidade. E você sabia uma coisa? O apóstolo Paulo, na Bíblia, ele fala sobre corrida. Como assim? Na Bíblia? Corrida? Eu nunca vi isso. Pois é. Aqui na Bíblia, a gente tem uns temas que a gente nunca ia pensar que existiriam aqui na Bíblia. Mas o apóstolo Paulo fala sim sobre isso. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Coríntios. Vamos ver o que está escrito lá? Abre comigo. Vamos ver, abre aí a sua Bíblia,
no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 24. O que ele fala? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Que estranho, né? Vamos ler de novo? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Nossa, mas o apóstolo Paulo falando sobre corrida, será que não é? Não sei, vamos ver mais para frente. Mas o que a gente sabe? Que para a gente conseguir correr esse 5K, a gente precisa de um plano. Gente, um plano é muito bom. Eu amo planos. Plano ajuda a gente, por exemplo, quando eu acordo de manhã, às vezes eu falo assim, o que eu vou fazer hoje? Quando eu tenho um plano, eu já sei o que eu vou fazer. Então, você pode colocar no seu plano para o seu treinamento de corrida. Hoje eu vou treinar corrida leve no parque. E aí você vai no parque, você treina corrida leve. E daí no outro dia você vai colocar no seu plano. Hoje eu vou treinar flexibilidade e força. E aí você treina isso também durante a semana. E aí você pode colocar várias coisas no seu plano. E a gente tem que seguir esse plano. Mas mais importante do que a gente ter um plano é a gente se mover, né? É a gente fazer alguma coisa. Não adianta ter um plano lindo, com um monte de coisas para fazer, mas a gente fica parado só lendo aquele plano. Então, em segundo lugar, mova-se. A gente precisa se mexer. Para a gente treinar para a nossa corrida, a gente precisa treinar, correr. Então, vai correr de novo na praça. Não, eu não quero correr na praça, eu quero correr na academia. Fica lá na academia, assistindo televisão, andando ali na esteira. Faz do jeito que você quiser. Mas a gente precisa se mover. Em terceiro lugar, o que a gente precisa para o nosso treinamento? A gente precisa do combustível. É isso mesmo, combustível. Quando a gente está treinando a corrida, a gente gasta muita energia, não gasta? A gente fica com calor, a gente fica muito cansado e parece que toda a nossa força vai embora. Por isso que a gente aprende que quando a gente está treinando para a corrida, a gente precisa comer mais carboidrato, um pratão de macarrão e outra coisa muito importante. A gente precisa beber muita água, a gente precisa estar muito hidratado. E agora, eu vou beber também um pouquinho da minha água, tá, gente? Porque eu estou muito cansada, vou beber só um pouquinho. Cadê minha água? Eu trouxe aqui. Ixi, acho que eu não trouxe. Por favor, alguém pode trazer minha água? Obrigado, Felipe. Muito obrigada. É muito importante a gente beber água o tempo todo. Eu vou beber um pouco. E o Felipe também vai beber um pouquinho. Pois é, isso mesmo. Felipe, muito obrigada de me ajudar no meu treinamento e ajudar todo mundo que está assistindo a gente também para a nossa corrida de 5K. Muito obrigada, viu? E agora, além então do nosso combustível, o último, que é o meu preferido, a gente precisa descansar. Descansar não é só dormir, né, gente? Mas a gente precisa descansar o nosso corpo, a gente precisa respirar, às vezes a gente precisa de massagem, de uma bolsa de gelo, onde a gente pode estar com dor. E às vezes, a gente precisa mesmo tirar uma soneca. Dá para o nosso corpo a chance de descansar e se recuperar antes do próximo dia de treinamento. Por isso que a gente precisa de todas essas coisas, porque correr 5K não é qualquer coisa, mas a gente vai junto e a gente vai conseguir. Mas parece muita coisa, né? Não parece difícil? Realmente, é um trabalho muito duro. Mas como a gente leu, o que Paulo fala pra gente? Corra de uma maneira que vai te dar o prêmio. Quem quer o prêmio? Eu quero o prêmio. Então a gente tem que correr da melhor forma que a gente puder. Mas a Bíblia está falando sobre corrida, Paulo fala sobre correr, sobre ganhar o prêmio. O que é, na verdade, essa corrida, correr, ganhar o prêmio? Às vezes a gente fica meio confuso, mas a nossa vida
ela também é como se fosse uma corrida, não é mesmo? Todos nós estamos participando de uma corrida. E eu não estou falando de uma corrida que a gente vai participar do 5K. Eu estou falando da corrida da nossa vida. Todos nós estamos participando e vamos ter uma linha de chegada. Vamos lembrar de novo? Se nós quisermos correr bem a corrida, a gente tem que se concentrar no que é mais importante. Bom, se todo mundo está correndo uma corrida, se todo mundo quer chegar na linha de chegada e ser vencedor, a corrida da nossa vida, mas o que é mais importante na nossa vida? E o que a gente aprende então na Bíblia? O que o próprio Jesus fala para a gente lá em Mateus do que é o mais importante? Lá em Mateus, o capítulo 22, do versículo 37 a 39, vamos abrir lá? O que o próprio Jesus está falando? Abre comigo então, eu vou dar um tempinho, hein? Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 22, a gente vai ler o versículo 37 até o 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então o próprio Jesus está ensinando a gente qual que é o propósito da nossa corrida. É amar a Deus e amar os outros. Então é atrás disso que a gente tem que correr. É isso que a gente tem que buscar. Mas se a gente for pensar, para a corrida que a gente conversou hoje, a gente já sabe mais ou menos o que fazer, como treinar, o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E agora, o que a gente vai fazer para a gente então treinar ou aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo? Como que a gente vai fazer isso? Gente, a mesma coisa. A gente precisa ter também um plano de treinamento. E a primeira coisa então que vai fazer parte do nosso plano é ouvir. A gente precisa ouvir a Deus. Ouça. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conta uma história, quando a gente está, às vezes, ouvindo os nossos pais, ou aqui mesmo as histórias do Camp Kids, a gente está ouvindo também. E a gente sempre aprende, a gente pode confiar que Deus sempre está cuidando da gente, não importa o que aconteça. Então, primeira coisa, ouvir, ouça. Segunda coisa, ore. Ore, fale com Deus. É muito importante a gente orar, a gente falar com Deus, a gente abrir o nosso coração, contar às vezes o que a gente não contou para ninguém. Quando a gente ora, a gente se conecta, a gente fica mais pertinho do nosso Deus, que sempre ouve as nossas orações. Quarto lugar, falar. A gente precisa falar do amor de Deus, a gente precisa conversar sobre Deus. Com quem? Com a nossa família, com os nossos irmãos, com os amigos da escola, com os amigos do condomínio. É muito bom a gente poder falar de Deus, compartilhar de Deus e falar para os outros o quão bom Deus é e tudo que Ele tem feito na nossa vida. E em último lugar, a gente precisa então viver. Como assim viver? A gente precisa viver, gente. Viva cada um de vocês. A gente tem que viver para Deus em tudo que a gente faz. Então, se a gente for correr na rua, vamos viver para Deus. Se a gente for comer uma comidinha durante o dia, vamos viver para Deus. Vamos fazer tudo para Deus. Se eu for brincar, eu vou correr para Deus. Se eu vou na escola, eu vou correr para Deus. Se eu vou dormir, eu vou também fazer tudo isso para o nosso Deus. E a gente pode, então, colocar em ação tudo o que a gente acredita quando a gente vive para Deus. E, além disso, quando a gente vive para Deus, a gente pode, então, mostrar para as outras pessoas o quanto a gente ama a Deus e o quanto a gente ama aquelas pessoas também. Então, é isso, gente. A gente, então, tem que lembrar da corrida da nossa vida, de amar a Deus e amar os outros. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e também amar os outros. E a gente tem que colocar isso em prática. Como? Com o nosso plano de treinamento, que a gente aprendeu hoje, os 4 passinhos. Ouça, podemos ouvir de Deus. Ore, é falar com Ele. Fale
sobre Deus com as outras pessoas e viva para Ele todos os dias da sua vida. E Deus está sempre com você. Você pode falar, mas Priscila, é muito difícil. Você falou um monte de coisa, de corrida, de viver para Deus. Como que eu vou fazer tudo isso? Deus, Ele ajuda a gente. E é Ele mesmo que vai ajudar a gente a fazer todos esses passinhos, então, que a gente conversou aqui. E o que eu queria que cada um de vocês soubesse é, gente, não existe coisa melhor na nossa vida do que a gente amar a Deus sobre todas as coisas e a gente amar o nosso próximo. Isso é maravilhoso e é o melhor que a gente pode ter. E quando a gente faz isso, o nosso coração, ele se enche de alegria. Então é isso, é sobre isso que a gente vai conversar esse mês. Esse mês, então, a gente vai continuar treinando para a gente, então, correr a corrida de 5K. E por último, eu quero conversar com vocês, então, do nosso versículo do mês. O que a gente, então, qual é o versículo que a gente vai decorar nesse mês? É claro que é sobre atividade física, né? Vamos lá, então. Está em 1 Timóteo, está no capítulo 4, no versículo 8. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que está escrito lá? O exercício físico, ele é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Vamos lá de novo? O exercício físico, ele é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da vida futura também. É isso, gente! Deus abençoe vocês, uma boa semana. E agora, então, a gente vai orar para a gente finalizar essa aula tão gostosa que a gente pôde ter. Querido Deus, é muito gostoso a gente poder conversar, a gente poder olhar na Bíblia, que também tem coisa que fala sobre corrida, e que a corrida, na verdade, é a nossa vida, e que a gente quer, sim, cada dia amar mais o Senhor sobre todas as coisas e amar também o nosso próximo. Muito obrigada, Pai, porque com o Senhor, a gente sabe que é o Senhor quem nos ajuda a realmente atingir esse objetivo, a conseguir correr essa corrida, olhando para o Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nos ama muito. E porque a gente sempre pode aprender contigo, e também porque não há nada mais gostoso do que caminhar com Jesus. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Obrigada e uma boa semana para vocês. E agora vamos todo mundo, fazer o nosso treino de corrida. Tchau!